Eu não vou citar o nome, etc e tal, mas era um atleta de futebol falando de um antigo técnico, né? O atleta comentou que o técnico passou 4 meses sem dar bom dia para ele, né? Profissional, que profissional. E pessoas de Série A, etc e tal. Eu fico imaginando, né? Poxa, né? Um bom dia, boa tarde não machuca ninguém. Agora eu imagino a capacidade dessa pessoa de acolher aí o atleta que não foi bem no jogo, etc e tal. Pois é. Isso faz muita diferença, né? Você tem que... Você trabalha com atletas, mas antes do atleta vem o ser humano. Sim, né? Exatamente. E você trabalha com um técnico também? Danilo, eu tive uma experiência... né, com o treinador. Foi muito rápido, mas durante os estudos, né, as capacitações que eu fui tendo, eu fui aprofundando um pouco nos treinadores. Eu tive assim, uma grande felicidade pessoal de conhecer diferentes treinadores, né? Alguns eu gostaria de ter conhecido, mas não pude por uma questão de distância, né? De atletas que às vezes estão comigo, mas são de outros estados, coisas desse tipo, né? E mesmo assim eu busquei o contato com o treinador mesmo à distância para tentar entender um feedback, o que ele vê desse atleta e tudo mais. Treinadores precisam, principalmente do rendimento, precisam muito de um acompanhamento. A rotina de treinador é difícil. É muito difícil. É muito estresse, é muita pressão. O treinador, às vezes, em vez de ele ser só o treinador, ele faz de tudo. Ele convive mais com o atleta do que o esposo ou a esposa, o pai, a mãe. Passa mais tempo com o atleta, né? Eu acho que tem que ter uma formação. Bom, enfim, né? Você tem que saber lidar com o ser humano. Eu vou entrar numa polêmica. Desculpa. Imagina, eu vou entrar numa polêmica. Polemizar é bom. Opa! Homem e mulher, homem versus mulher, né? Vamos falar aí na parte profissional, né? Quem tem cabeça melhor para lidar com tudo isso aí? Vamos lá, né? Porque tem muitas questões envolvidas aí, né? Claro. Tem o nosso sexo frágil, que são as mulheres, né? Em tese. Tem os homens, né? Que são os durões, são os machões, são os fortes, né? Mas a gente sabe que no dia a dia a realidade não tem nada a ver com isso, né? Exato. Muito pelo contrário, né? Exato. Mas me conta aí um pouquinho dessas diferenças. Você deve ter ambos os sexos que você deve trabalhar. Sim. Me conta um pouco as diferenças aí. Olha, Danilo, varia, assim, muito, né? Porque tem uma mulherada aí que é porreta no esporte, que dá muita porrada em homem aí, assim, em termos assim, de mentais. De ser forte mesmo, resiliente, suportar pressão, né? Cai tempestade, cai granizo e o negócio não tá igual. Tá igual. Muda. Não abala. Não abala. E tem ao contrário também, né? O que eu percebo mais, ou o que eu levo em consideração, né? Em termos físicos, é evidente, né? Temos aí a questão. Como eu me refiro mais à questão mental, ponto-chave entre o sexo masculino e o sexo feminino períodos de TPM, por exemplo, na mulher. Então, as flutuações hormonais que refletem, né, nas questões diretamente nas questões emocionais. Isso. Então, isso abala também? Por exemplo, um atleta que vai competir naquele momento que está no ciclo menstruado, isso aí afeta bastante, né? Afeta, né? Eu vejo assim, primeiro ponto, eu acho que você tem que entender o momento da mulher, né? E você tem que trazer diferenças para aquele momento. Então, não adianta você ser um treinador, por exemplo, usando ainda dos treinadores. Até vou voltar depois e falar um pouquinho de treinador, que eu esqueci não, mas acabou passando um detalhe importante. A conversa nunca tem fim, cara. Vai embora. De entender o ciclo da mulher, para você saber trabalhar a comunicação, mudar os treinos,
naquele momento. Porque ela adaptar. Você não desmotiva, mas só de você entender é uma espécie, também vem nesse sentido de ser notada, tipo, pô, tá realmente acompanhando. Isso é muito importante, né? Então, eu acho que o momento crucial atualmente, as diferenças estão nisso. Tem muitas mulheres que entendem, mas tem muito uma questão de você quebrar a ideia de que tem mulheres que eu já vi relatando assim, não vou usar isso de amuleto. E é pau, é lenha. Tá, tudo bem. Sim. Perfeito. Sim. Mas o que isso está interferindo na tua percepção? Sim. Tudo bem, vamos lá, vamos treinar. Mas como que você tá naquele momento? Sabe? Então, aí você tem que jogar a luz de novo nessa consciência, entender. E aí você tem que trazer, muito no alto rendimento, né? Você tem que trazer o treinador para entender isso. Porque você consegue tirar o melhor da sua atleta nesses momentos, né? Totalmente individualizado esse trabalho, né? Totalmente individualizado. Totalmente, né? Não dá para colocar vamos fazer um perfil assim masculino, um perfil feminino, muito pelo contrário. Sim. Totalmente individualizado. Totalmente individualizado. E eu vejo capacidade absurda dos dois lados, assim, né? A parte mental é surreal, assim, né? As mulheres, eu vejo que as mulheres têm esse perfil, né? Eu vejo atletas amadoras, né, Danilo, que já passaram comigo. Assim, limpa a casa, faz um monte de coisa, sabe? Aquela correria e vai treinar. Sim. Putz, é espetacular, assim. Assim, minha ideia, tá? Claro. O pessoal pode falar mal depois aqui, escrever críticas, não tem nenhum problema, mas minha ideia, tá? Claro. Mulher, pra mim, o sexo feminino, ela aguenta muito mais. Tá. Para mim, assim, se a gente fosse fazer uma classificação geral em termos de resiliência, por exemplo, a mulher aguenta muito mais, tá? Eu acho que pelo simples fato dela ter tantas flutuações biológicas já dentro de um próprio mês, ela já tem que se adaptar mais às situações adversas do que o homem desde quando nasce, né? E realmente na sociedade a mulher ela tem muito mais atribuições, ela tem muito mais amplitude, né? Desde ter filho, cuidar de filho, cuidar de casa, e agora trabalhar também tem uma função igual ao do homem. Sim. Então isso já expõe ela a situações de muito mais tempestades na vida. Então, na minha opinião, a mulher aguenta mais. Quando a mulher começa a sofrer é porque já transbordou e a caixa dela de capacidade de aguentar tudo é muito maior do que o do homem, na minha opinião. Como elas dizem, né, Danilo? Uma gripezinha na gente já... Exatamente. Isso é dor também, tá? Dor, assim, é lógico, né? Eu falo pra todo mundo, porque assim... mulher quando vai reclamar de dor, na maioria das vezes, porque a situação tá bem ruim, né? O homem reclamou de dor, você não precisa ficar lá tão preocupado, porque a gente reclama de qualquer coisa mesmo. Se eu fosse treinador, tal, eu ia trabalhar só com mulher. Eu acho que o meu ambiente ia estar melhor lá, sabe? Nesse sentido, né? Tá. Mas, evidentemente que é muito variável. Vou levantar uma outra questão. Vamos lá. Uma coisa puxa a outra. Por exemplo, um jogador de futebol, né, Anderson? Hoje em dia fala, a gente não tá formando mais jogador de futebol raiz, etc e tal. Vamos pegar aquela criança bem pequenininha, vindo lá do bairro humilde, pobre, né? Vamos até usar o termo favela, justamente porque é assim que se caracteriza. Veio de lá, de um bairro pobre, dificuldade, jogava descalço, a mãe tinha que levar de ônibus, não tinha dinheiro direito para comer, todas as dificuldades, e essa pessoa progride aí para ser um atleta profissional de futebol, né? Em contrapartida, tem um outro atleta que veio de uma família com mais dinheiro, mais rica, não enfrentou nenhuma dificuldade dessa criança, etc, 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 e também foi jogador de futebol. Agora, os dois são jogadores de futebol profissionais, né? Tá. Só que um veio nessa situação, de uma situação mais difícil, né? Socialmente falando, e o outro uma situação mais fácil. Os perfis psicológicos dele, a capacidade de suportar carga, de aguentar pressão, de resiliência, também são diferentes em termos de condições sociais?
tem o seu efeito do ambiente, né? Tem as suas experiências do ambiente. Mas eu vejo que o perfil, tendo uma visão da criança nessa base, né, de desenvolvimento no futebol, por exemplo, que tem muito, né? Eu acho que ele passa muito mais... É que quando a gente fala de um atleta que veio da favela, muitas vezes veio sem família já, né? Ou a gente sabe como que é a realidade, né? Às vezes o pai tá preso, a mãe morreu. Problemas sociais. Problemas sociais do país, né? E às vezes pro favelado é mais difícil chegar, porque não tem as questões de pular algumas etapas, vamos dizer assim. Correto. Né? Então isso já mostra muito da criação que vem de casa, né? E por que aparentemente os atletas mais humildes se destacam mais, né? Eles chegam mais longe, teoricamente. É que é difícil a gente falar porque nós não temos muitos exemplos, né, de atletas que tiveram talvez uma condição melhor. Temos alguns aí que me vem à cabeça, que veio de relance tipo o Kaká, né, que não foi nessas condições, né? Vem de uma família mais rica. Isso, exato, né? E foi construindo porque tem habilidades para isso e tinha o sonho também. Tinha esse desejo, né? De enfrentar, porque também teoricamente enfrenta muita dificuldade, porque aí você, lá na base... Enfrenta dificuldades parecidas, né? Exato. Parecidas, né? Exato. A gente fala da garra, né? Uhum. A gente gosta, quando a gente assiste um jogo de futebol, ou qualquer coisa, a gente que gosta de esporte, né? Tudo que a gente assiste, chega um determinado momento que a gente começa a escolher para quem tá torcendo e começa a ficar lá meio afinco lá para que a coisa aconteça, né? E então tem aquela questão de garra, né? Esse time tá com vontade, Sim. Esse time tá mostrando mais disposição. Às vezes o narrador até fala, me parece que o time tá mais eletrizado, né? Tá mais animado. A gente vê isso muito no Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? Cristiano Ronaldo, você olha ele jogando, né? Mesmo agora já com uma idade avançada, sem ter nenhuma necessidade de provar nada mais para ninguém, nem para ele, principalmente sem problemas econômicos. A gente vê essa garra, essa vontade, ele sofre quando perde, ele quer ganhar, enfim, ele é um competidor nato. Isso são perfis também psicológicos, né? Isso aí são... Isso se conquista, se cria ou isso é da pessoa? Dá para desenvolver isso? Dá para desenvolver. Aqui, ó, Anderson Caiado, você que está começando aqui no mundo dos atletismos e não tem aquela garra, não tem aquela determinação, é possível trabalhar tudo isso, não é? Claro, é sim. Né? A gente estava falando do Cristiano Ronaldo, eu admiro absurdamente a força e a resistência mental que ele tem, como também admiro muito o Messi, né, que ainda continua jogando, mesmo ambos jogando em ligas que são teoricamente mais fáceis, continuam rendendo e jogando, né? Não tem tempo ruim, seja para jogar na rua ou nessas ligas aí. Mas os caras continuam. Isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Vai. Eu acho que eu acho que o processo, né, a formação psicológica, ela é contínua. Nós estamos constantemente aprimorando isso, desenvolvendo isso. Né? O atleta consegue fazer isso e com ajudas profissionais mais ainda. Né? Mais ainda. E nós, como seres humanos normais, mortais, sem ser atleta, também deveríamos conseguir. Sim. Né? Mas tem pessoas que estão meio engessadas nesse processo, né? Eu acho que o engessamento desse processo também causa uma série de distúrbios, né? Sim. Quando você faz uma abordagem de um atleta, você já consegue perceber se esse atleta tem um perfil de prosseguir, de evoluir nisso, Anderson? É possível identificar isso numa avaliação, num trabalho inicial? E como que você faz para desenvolver isso? Como que você programa isso para o atleta? Tá. Nesse sentido, né, Danilo, a gente... às vezes eu não sei se eu coloco muito... Às vezes eu não sei não, eu coloco sim. Muito uma questão... Eu gosto muito de trabalhar com sonhos. Né? Então, o atleta, quando ele me procura, uma das primeiras perguntas que eu faço para ele é: aonde você quer chegar?
vamos lá. Isso me lembra, vou fazer uma adenda que me lembra até quando eu era meio criança, né? A gente brincava. Eu lembro de um amigo meu que ele sempre falava assim: nossa, meu sonho é ser campeão do mundo, né? Assim, campeão do mundo é a origem, né? O sonho que era brincadeira no nosso aspecto, assim, mas o atleta tem que pensar nisso, né? Ele precisa. Ele tem que ter, ele tem que ter um objetivo, né? Para onde que ele vai se direcionar, né? Exato. Porque mesmo que ele não chegue primeiro do mundo, mas se ele não pensa, se ele pensa em ser o 20º do mundo, ele não vai ser nada, né? Exatamente. Então o que acontece, né, Danilo? A gente, essa questão do sonho, eu tô me referindo a atletas mais jovens até, porque tem atletas de alto rendimento que hoje eu pergunto, o atleta fala, cara, eu sou realizado, né? Mesmo chego, né? Em alguns lugares realmente de expressão para ele, da onde ele saiu, às vezes, ele fala, hoje eu sou realizado. Só que aí você tem que entender, tá, aí você vai tentando entender os caminhos que levaram ele até lá e quais decisões ele foi tomando no meio do caminho que te fizeram chegar ali. Para você tentar entender por que você saiu de um lugar e foi para o outro. Eu tô pensando aqui mais em clubes, né? Por que você saiu às vezes de um lugar que estava mais tranquilo e foi para um lugar um pouco mais difícil? Né? Então tem coisas que você ainda deve buscar nessa vida sua, profissional. Quando a gente fala do atleta mais novo, que às vezes tem muito os sonhos, né? Eu falo para ele mesmo, cara, me relata teu sonho, por mais bobo que ele pareça. Porque é isso que tá lá no fundo, né? Então tem atletas com diferentes sonhos. E é o que você falou, Danilo. Se ele fala pra mim e eu falo, cara, você não vai conseguir. Olha só. Eu tô matando o sonho dele. E o que tem de mal dele sonhar? Sabe? Sendo que às vezes ele pode de fato chegar. Como que Cristiano Ronaldo chegou? Como que o Messi chegou? Como Michael Phelps chegou? Então, se o ser humano consegue chegar, qualquer um consegue. Mas aí você, obviamente, tem que ter... Não estamos fantasiando. Você tem que mensurar várias outras questões. E a parte psicológica, muitas vezes, vem à busca desse trabalho buscando algum sonho. Nesse sentido, fala, eu preciso trabalhar em cima disso. Talvez uma ajuda psicológica vai me ajudar a direcionar. Então, Danilo, eu tive situações de atleta que tinha um sonho, quando começou comigo, falei, então vamos trabalhar para esse sonho. O quanto você está disposto a pagar para viver o sonho? Aí é que está o problema. O sonho, às vezes, está comprado. E o processo? Está parcelado em quantas vezes? E que o custo é alto. É muito. Muito alto. Então, isso tem que ter clareza absurda, né? Absoluta, perdão. E aí, quando você começa o processo, você vê que vai tomando outros rumos. A nossa vida vai tomando outros rumos. Sim. E às vezes, no meio do caminho, o que era aquele sonho inicial, ele se torna um outro sonho. Mas o caminho, ele é o mesmo. O mesmo que eu digo, ele está em direção ao propósito de vida. Então, eu tento trabalhar isso com o atleta. Qual que é o seu propósito de vida? Né? O que você nasceu para ser? O que você sente no coração? Eu costumo dizer, existe uma essência nisso aí. Existe uma coisa enraizada. Eu até vou aproveitar, deixa aqui para te apertar novamente, né? Que atleta que chega mais longe? É aquele que põe o foco no sonho dele ou aquele que põe o foco no dinheiro? No sonho. No sonho. Porque a gente está falando de jogador de futebol, né? Jogador de futebol hoje é uma profissão, então ele pode desejar sair de um time da Série B e jogar num time da Série A, fazer uma projeção de salário, de valores, depois ir para outro time da Série A, rodar por aí, não ser, mesmo que não ganhe nada, mesmo que não desponte em nada. Não seja uma estrela, né? Seja isso. Mas aquele que quer ganhar, quer levantar uma taça, quer ser campeão, quer vencer, eu acho que esse prospera mais em tudo, né? Prospera. Claro, vai conseguir mais recurso financeiro automaticamente, mas o que eu vejo em grandes atletas é um desejo, é uma visão, é um olhar de vitória, de desejo, de vontade.
muito maior do que necessariamente focar só a coisa mercantil de dinheiro, né? E na vida nossa também é muito isso, né? A gente sofre, né? Por estar trabalhando em um lugar que a gente não é o nosso sonho, que não é o nosso desejo, mas que financeiramente talvez seja melhor. É aí que surgem os sofrimentos, é aí que surgem as depressões, as ansiedades, as dores, físicos, os problemas físicos, né? E passamos uma vida inteira assim, correto? Exato. E outras situações. Por quê? Essência. A gente não pode fugir disso, né? Sim. Mas o psicólogo tem que fazer as pessoas entender o que elas são de essência, porque a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? Porque a gente vai fazendo um monte de coisa que muitas vezes a gente nem sabe o porquê, nem sabe se era o que a gente queria. Uma loucura isso, né? Mas a gente olha para trás, será que eu precisava ter feito isso? Eu queria ter feito isso ou não foi uma imposição da vida ou de outros, né? Sim. E atleta pode ter isso também. Às vezes ele tá lá, não é muito o que ele queria, né? Sim. Ele queria, de repente, fazer outras coisas. Tem atletas, inclusive, que começam numa modalidade e mudam de modalidade totalmente diferente, né? Não tem? Você percebe, por exemplo, a questão, quando a gente fala do propósito em estar onde nós estamos, né, Danilo? Acho que na área que eu estou, eu vejo propósito. Na área que você está, você deve ver algum propósito. Sim. Se não, a gente precisa rever quais foram as escolhas que nós fomos fazendo ao longo da vida, né? Para ver por que nós estamos onde estamos e não onde queríamos. Então, a gente percebe atletas, por exemplo, que se aposentam do alto rendimento, mas seguem competindo, às vezes em outras modalidades. Jogador de futebol faz muito isso, né? Também. Competição é uma doença? Agora me veio aqui a dúvida, né? Porque a quantidade de atletas profissionais que existe, né? Evidentemente que o atleta amador é um sofredor, né? Primeiro que ele não tem condição correta de treinar, não tem estrutura correta de treinar, é pagador de boleto, é pagador de conta, é pai de família, é profissional, só que de sábado e domingo ele é atleta, ele vira atleta, né? E muitos afinco, né? Fazem de tudo aí para competir. Isso aí você ouve, né, de outras pessoas, nossa, ele é doente, ele acorda 5 da manhã, 6 da manhã, sai correr, vai para lá, vai para cá 5, 6 da manhã. Competição, o estado de competição não necessariamente é uma doença, né? Como que explica essa vontade do ser humano de ser o melhor, de ganhar, de vencer? Isso é intrínseco do ser humano, a busca por competição constante, desde a sobrevivência, né? Quando nós éramos lá da idade das pedras, né? Que necessitava, né? E agora a gente precisa ser o melhor, o mais forte, o mais rápido. O que é essa filosofia psicológica em torno da competição? Isso daí é uma questão interessante que a gente está se referindo ao atleta amador, né, Danilo? Acho que até você, inclusive, pode falar sobre isso, porque você é um atleta, né? Amador também, assim como eu. A gente também passa por processos como esse, de trabalhar a semana inteira e tipo assim, evitar tomar uma cervejinha, porque amanhã eu tenho que acordar 5 horas para correr, porque eu tenho treino, né? Isso é algo assim que no mundo das corridas, diretamente, assim, que é o que tem crescido muito, né? A corrida é algo que as pessoas começaram a correr, né? E é quase que uma pandemia de corrida, né? Eu acredito que a questão de auto se desafiar talvez foi algo que eu percebo muito em corredores. O ser humano sempre querendo subir o degrau. Você sempre querendo melhorar um pouco mais, querendo batalhar um pouco mais. Sim, exatamente, né? E aí entra muito numa questão de se tornar hábito, né? Porque o atleta amador, você começa a perceber que ele começa, às vezes, por uma indicação médica, né, que o motiva ele a começar uma atividade física, ele começa caminhando, de repente ele está trotando. A pessoa tá gordinha, tá com dor nas costas, joelho ruim, não sei o quê, precisa perder peso, precisa fortalecer, e encontra lá numa corrida, numa atividade física, e depois desperta lá um desejo e vai embora. Exatamente, né? E aí você começa nos mínimos detalhes a perceber resultado. E o resultado vai te motivando, né? De repente você começa a emagrecer, você começa a melhorar o seu pace, né? O pessoal também tem essa questão hoje, essa disputa, né?
E aí você começa a ver resultado positivo, você começa a se dedicar mais. A corrida em si, o Anderson, na minha visão, né? A corrida, ela é sempre uma competição contra você. Eu concordo. Né? Contra você, né? Porque aí eu preciso terminar, eu quero chegar dentro do prazo que precisa chegar, eu quero completar a prova. Então é como se fosse um objetivo, um teste de você, né? Então, obviamente, por facilidades, não necessitar aí de grandes instrumentos, materiais, tudo, ela é mais popular, ela é mais simples, mas você tem muito uma conquista de você. Sim. Né? De você cumpriu aquilo lá, você conquistou aquilo lá, e você ainda você é premiado, né? Você ganha, mesmo que você não chegue em primeiro, segundo, terceiro, mas você ganha uma medalha de participação. Aquilo gera uma sensação boa, né? Mental, né? Você sai com aquilo lá empoderado, dá um empoderamento. O atleta amador sofre de um empoderamento, assim, ele fica mais poderoso, ele é mais forte psicologicamente. O esporte amador, o esporte de maneira geral, ajuda a pessoa a lidar com os dramas dela, com os traumas dela, ajuda ela a ser uma pessoa melhor psicologicamente falando. Ajuda, né? Pegando do princípio do esporte, da atividade física, né? Você também pode mencionar muito melhor, bem sobre isso, que a atividade física ela só tem benefícios, né? Até o ponto que ela só tem benefícios é ótimo. O ponto que começa a se tornar não só benefícios e outras questões, talvez seja onde o meu trabalho possa entrar, né? Porque ela é de fato muito bom, mexe com as questões emocionais e te constrói, né? Te constrói. Então, qual que é um grande desafio, às vezes, que eu percebo com o corredor? Não só com o corredor, mas com o atleta em geral. Trazer na consciência dele os aspectos de evolução que ele teve com aquilo. Quando começa a se tornar uma competição, tem que tomar muito cuidado. Porque você usou umas palavras, você repetiu algumas palavras na tua fala, que elas são extremamente importantes, que é eu quero, não eu preciso. Eu preciso é uma conotação de obrigação. Eu quero é um desejo. E tem muita diferença nisso, né? Muito. Muita diferença, né? Muito. Eu preciso é muita pressão. Precisar muitas vezes vai contra aquilo que você deseja. Exatamente. Né? Eu querer vai mais na linha do que realmente eu desejo. A minha identidade precisa. Exatamente. Então você falou, né? Você foi usando eu quero isso, eu quero. O querer realmente é o que... Então às vezes, né, Danilo, a pessoa não percebe isso. Né? Então é um desejo. Né? Não é uma necessidade. E aí a coisa começa a tomar uma proporção diferente a hora que esse atleta amador da corrida começa a ter bons resultados para ele começa a competir com os outros. Aí é um risco, porque o que acontece muitas vezes? E aí muitas vezes é um caminho sem volta. E aí a pessoa não descansa, a pessoa não descansa quando deveria, que é todo o treino da pancada, você sabe. Sim. E aí você tem que vir e mostrar para a pessoa que ela evoluiu, ela cresceu nesse período. E essa busca, né, de comparação com o outro volta para a questão, eu tento trazer para a questão da essência. Por que você começou? Quando que isso deixou de ser prazeroso? Isso tornou uma obrigação. De ter que treinar todo dia, porque você tem que baixar seu pace, porque você tem que fazer o tempo X na prova. Quando perde o prazer, Danilo? Desde o profissional também, né? Desde o profissional. Principalmente o profissional. Mesmo ele treinando todo dia, ele tem que estar satisfeito com aquilo. Aquilo tem que ser um processo que completa ele, né? Não aquela obrigatoriedade, né? Às vezes tem que ir empurrado, né? Nem sempre você está muito motivado. Era isso que eu ia falar. Ia entrar justamente nisso. O cara não está feliz todo dia de treinar. Modo algum. Jamais. Né? Aí que entra uma questão, muitas vezes, de autoeficácia, constância.
fala, cara, eu vou treinar, eu preciso treinar, beleza, eu não tô com um pingo de saco pra treinar, mas eu preciso, não é que eu preciso, mas isso faz parte da minha vida, tá vendo? Eu tava falando, eu preciso estar errado, mas isso faz parte, eu sei que hoje é um dia ruim, mas é só um dia ruim. Mas eu sei que eu quero, eu sei que eu quero, isso é bom pra mim. Sim, esse obstáculo é importante pra evolução. No começo da conversa nossa, eu já havia pensado que isso não teria fim. Nossa conversa não tem fim. Não tem fim. Vai embora, se deixar. Mas evidentemente que nós vamos voltar outras vezes, né? A conversa é muito instigante, tá todo mundo aqui ligado. Agora, a gente vai ter que encerrar. Poxa. Encerrar um pouco. Mas eu quero, por último, que você faça uma reflexão em torno disso. A atividade física é uma terapia, popularmente dizendo. Como eu falo, é uma terapia, tá bem? Então, a gente vai fazer uma terapia, que seria uma atividade física. Para aquela pessoa hoje, o Anderson, que não está envolvido em esporte, não está envolvido em atividade física, não está envolvido em nada disso, não pratica nada, tá? Só que tá lá tomando seu antidepressivo, tá tomando seu ansiolítico. O paciente mais idoso, muito em breve agora eu vou conversar com a doutora Mariana, uma especialista aqui em geriatria. O idoso que tá lá, entre aspas, largado na casa dele lá, tomando seus antidepressivos, tomando os seus ansiolíticos, seus remédios para dormir, né? Quais são os benefícios dessa pessoa a hora que ela... benefício psicológico, a hora que ela encampa e começa a praticar alguma atividade física? Aquela pessoa mais jovem que começa a praticar um grupo de corrida, o idoso que vai fazer uma hidroginástica. Qual é a transformação psicológica que o esporte vai trazer para a pessoa do dia a dia? Eu acho que o que me vem à cabeça, Danilo, é a questão social, né? Atividade... Socialização. Socialização. Exatamente. Então, assim, é muito no contexto de que é importante que a pessoa entenda que quanto mais ela tá naquele mundo que ela vive, mais ela vai ficar e vai cada vez mais. Eu entendo que é difícil você sair, né? Às vezes a gente tá aqui, né, Danilo, falando, e para quem tá ouvindo, às vezes, os caras falam, acho que é fácil. Não é nada fácil. Mas a primeira possibilidade, ela tem que começar em você. Você tem que dar o primeiro passo fora de casa. Sozinho, nem se for. Né? Você pode ter várias consultorias, muitas pessoas indicando, mas quem vai fazer isso é você. Exatamente. É a pessoa. Então, aquela história, você tem que se ajudar, é puramente verdade. Exato. Antes de eu te ajudar, Danilo, eu preciso que você se ajude. Primeiro, você precisa dar o primeiro passo. Então, para quem está vivendo uma rotina dessa, obviamente que eu indicaria a terapia, se já não faz. Sem dúvida. Para se conhecer, porque se tá onde está, é o que a gente falou aqui hoje, talvez passe por não tomar as decisões que deveria na vida. Não é uma questão de estar medicada em si, mas olhar para essa vida e... postergar decisões. Exato. Postergar decisões. Sim. Estar, fazer e viver aquilo que não aceita como pessoa, pela ideia de outros, ou pela cabeça dos outros. Tem muita gente vivendo pela história de outros. Sim. Né? Vivendo a vida de outros. Vivendo a vida de outros. Sonhos de outros. Né? Tá certo? Né? Quantas pessoas vão lá, faz uma faculdade porque o pai quis, né? Ou casa porque a mãe quis que casasse com fulano, ou tem aquele trabalho porque alguém falou que aquele trabalho era bom. Ela nunca refletiu sobre isso. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde. O psicólogo trabalha isso porque tem muita gente que não sabe que é isso, ou não sabe que são outras coisas. O psicólogo, vocês têm um trabalho imprescindível. A saúde mental, gente, a saúde mental é a maior doença do ser humano. Não é pressão alta, não é diabetes, se chama saúde mental. Exato. Nós vivemos num país de preconceito com relação a isso, tá? Nós temos que falar mais disso. Nós estamos num país que os índices de suicídio vêm aumentando,
cada ano mais, tá? Pessoas mais jovens começando a tomar remédios controlados para pressão, para depressão, para ansiedade e outras coisas. Então nós estamos com a saúde mental ruim, falando em saúde pública. Então nós temos que alertar para isso. Também. O psicólogo é um profissional essencial na qualidade de vida das pessoas. Quem não tem saúde mental não tem qualidade de vida. Zero. Quem está sofrendo com alguma dor crônica precisa de segmento psicológico. Quem tem outras doenças precisa de segmento psicológico. Isso é imprescindível. As pessoas têm que começar a entender isso. Os médicos têm que entender isso. Né? Sim. Nunca é tarde para começar. Não. Tá certo? Agora, é possível trocar um antidepressivo e algum remédio por uma boa terapia, não é, Anderson? Com certeza. Né? A gente não está falando que você deve cortar, mas é realmente algo assim, surpreendente. Né? Não é porque eu trabalho com isso, até porque nós estamos falando de terapia no geral, né, Danilo? Hoje eu trabalho só com atletas, né? Um ou outro só que não é, mas é por uma questão pontual. Mas a terapia, ela te traz muita clareza. Muita. Né? Então... No mundo tão difícil que está o nosso. Muito difícil. Né? Então, infelizmente, a gente está passando... É uma humanidade que está muito adoecida psicologicamente, né? Inclusive, um dado importantíssimo. E frágil psicologicamente. Frágil, sofrendo, principalmente o mais jovem. Sim. O mais jovem não está conseguindo desenvolver condições de resiliência. Ele está vindo de formações frágeis pelo próprio contexto atual da sociedade e tal. E isso é muito perigoso. Muito. Porque isso expõe o ser humano a sofrer com consequências graves na fase adulta. Sim. Né? Na fase adulta. Então, isso precisa... A gente precisa falar mais disso. Precisa sim. E o esporte ensina muito, né? Essa questão para a vida. Atualmente, pela primeira vez, a saúde mental, o assunto saúde mental, a situação saúde mental ultrapassou no Brasil, se não me engano, o câncer. Acredito. De mais falado a respeito de saúde mental. Acredito. Pela primeira vez tá mais em evidência. O Anderson, eu tô curiosíssimo. A gente precisa já marcar a próxima. Bora. E a próxima. Vamos. Até porque o assunto é tão amplo, a gente desvia um pouco da área de atuação dele. Anderson Caiado é especialista em psicologia do esporte. Isso. Tá? Psicologia do esporte. Cabeça é tudo, gente. É uma coisa simples que eu falo, mas cabeça é tudo. É tudo no esporte, né? A diferença do primeiro pro segundo hoje é um tiquinho assim. E esse tiquinho não é o músculo, é a cabeça. É esse detalhezinho, tá? A diferença hoje de você estar bem ou ruim, muitas vezes é mental. De uma dor que não melhora, de outra que melhora, é mental, é psicológica. Anderson, cara, quero te agradecer aí. Eu já quero, como fala? Pedir perdão aí dos desvios que eu fiz na conversa. Imagina. Também, tá? Imagina. Nós gostamos de desafio. Até porque hoje eu vim como total espectador, porque eu tô nas minhas dúvidas aqui, entendeu? Nas minhas dúvidas, né? Até quase estou pedindo uma consultoria do que eu faço para melhorar a minha situação atlética, né? Bora. Porque eu faço umas modalidades que até estava comentando contigo, muitas vezes a gente está sozinho, né? E é um assunto que a gente não entrou, né? E quando nós estamos sozinhos, né? Entre aspas, os nossos fantasmas vêm conversar conosco, né? Os nossos medos, as nossas frustrações. Lidar quando estamos sozinhos é uma situação extremamente difícil, né? Mas enfim, quero te agradecer por ter vindo aí, bater esse papo. Vamos muito em breve voltar aqui, trazer mais gente aqui, entendeu? Eu vou fazer uma sessão de terapia. O Mais Vida, Menos Dor vai ser uma terapia, tá? Porque as pessoas estão precisando realmente disso, né? Sim. Tá bem? As pessoas não, todo mundo. Eu me incluo nessa também, tá? Sim. Não é um ou outro não, tá bem? É isso aí. Ninguém tá louco da cabeça, não. As pessoas estão precisando cuidar da cabeça, é diferente. Isso, quebrando um pouco, para encerrar, para não seguir mesmo,
A questão da terapia, ela vem fazer parte da sua família. Eu falo isso pelo meu relacionamento. Eu faço, a minha companheira faz. Sim. E a gente conversa muito sobre isso. A gente brinca com a situação. Nós confiamos plenamente nos nossos psicólogos que trabalham com a gente. E a nossa relação, ela é muito saudável por conta disso. Muito, mas muito saudável por conta dessa questão. Caímos num tema já interessante, né? Porque muitas dores dos casais, Sim. muitas brigas de casais, muitos desentendimentos de filhos e pais passam exatamente por um contexto psicológico social, envolvendo não só a pessoa individualmente, como a família. Sim, né? Com certeza. Só curiosidade, tô curioso. Vamos lá. Tô curioso, né? Daqui a pouco vamos lançar um programa especial disso. Muito obrigado por ter vindo, viu? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Assim, não há dúvida hoje. Se eu fosse um atleta profissional, não serei mais, porque agora, né? Agora é só contingenciamento de danos, né? Daqui para frente, né? Mas sem sombra de dúvida, o atleta hoje, seja ele amador que tá querendo alguma coisinha a mais, e tem que continuar querendo, o que move a gente é esse desejo, ou profissional, ou você trabalha o seu mental, você procura um profissional, ou realmente não vai prosperar, né? Sim, muito obrigado, hein, Anderson. Obrigado, Danilo, obrigado. Agradeço muito o espaço. Pô, uma grande satisfação poder trocar essa ideia com você, com o pessoal que vai nos assistir também. Eu tô sempre à disposição, sempre. Dou um jeito. Maravilha. Não, já vamos marcar. Logo em breve marcar. Eu vou trazer mais alguém aqui. Não vamos fazer uma sessão aqui. Fazer uma bagunça aqui. Beleza, do obrigado. Do jeito que a gente gosta. Valeu. Danilo, um abraço. Brigadão, viu? Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, Davi.